Fala, meu bom! Estamos de volta aqui com mais um Por Telefone, como toda segunda-feira. Hoje com Quinho Andrade, com entrevistas especiais, novos participantes aqui do Por Telefone. E vamos falar muito de Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Goiás, Vila Nova. Goiás e Vila Nova talvez hoje nem dê tempo, porque a crise no Corinthians é tão grande, mas tão grande, que vai demandar pelo menos metade do nosso programa. E como sempre também com a participação da Carol Porto, a nossa repórter, que hoje deve estar aí, prometeu pra gente trazer um campeão aqui para ser entrevistado no estúdio, até para refazer a bobagem que ela fez semana passada, né? Eu espero que ela traga realmente um campeão aqui para o nosso estúdio. Essa é a promessa. Como toda segunda-feira, especial com Quinho Andrade e hoje com um convidado mais do que especial, um cara que sabe tudo de Corinthians, absolutamente tudo. Teve em Tóquio, foi lá ver o Corinthians ser campeão mundial e agora está acompanhando eu não sei nem como qualificar isso que está acontecendo, Maurício Lamota. Boa noite, Quinho, e boa noite, Maurício, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Luli? Tudo bem, graças a Deus. Quinho Andrade, prazer novamente, inenarrável falar com você. Como diria Roberto Carlos, que prazer rever você, Luli. Não, na verdade, você sabe que primeiro bloco do programa não poderia ser diferente. Uma das maiores torcidas aí do Brasil, a torcida do Corinthians, que deve estar meio revoltada, porque há 15 dias o Corinthians não ganha nem no Sub-13, Maurício. O que está acontecendo aí em Parque São Jorge? É verdade. Na verdade, você falou bem, você não consegue nem encontrar uma palavra para o que está acontecendo, né? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho no tempo, se você me permitir. Claro. Porque a gente vê muita gente falando, comentando, mas ninguém se atentou para uma coisa. Eu posso te falar isso porque a fonte é quente. Você sabe que fonte a gente não pode revelar, aquela coisa toda, mas a fonte é quente. Então, dia 1º de setembro de 2013, aniversário do Corinthians, no ano passado, o Corinthians fez uma bela partida, uma baita partida contra o Flamengo no Pacaembu. Não sei se você lembra, o Corinthians enfiou 4 no Flamengo. Lembro. Então, e o Pato matou a pau nesse jogo. Jogou bem pra caramba, o time estava inteiro. O time, aliás, era G4, G5 naquela época. E o que aconteceu de lá pra cá? O que aconteceu naquela noite, o problema todo, isso eu estou te falando e a gente vai começar a ter que bater nessa tecla, porque ninguém está falando. E o que eu vou te falar aqui, talvez ninguém tenha comentado ainda. Se comentou, não está sendo com a repercussão que deveria estar nesse momento. Aquela noite, o nosso camisa 11, presidente do time, Sheik, conhece ele? Conheço bastante. Conhece o Selinho, Luli, o do Selinho. Aliás, Carol Porto... Isso aí é um assunto delicado, um assunto que não é da nossa torcida, mas eu vou ter que entrar nesse assunto. Aliás, só para fazer uma parte com você... Então, nessa noite... A nossa repórter Carol Porto, também está a caminho aqui dos estúdios, ela está por telefone e está nos ouvindo também. Ela tem uma pergunta, ela me avisou aqui no ponto, ela tem uma pergunta para fazer para você, Maurício. Ok, pode fazer. Oi, Luli. Tudo bem? Joia, e você? Tudo, pergunte. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para os meninos. O que você acha do rendimento do Sheik, né? Se não diminuiu depois do primeiro beijo gay no futebol, rapaz. Olha só a pergunta. Ainda mais que foi publicado no Instagram, deu um super ibope. Você tá falando né? machuca, eu já tô ficando emocionado, você me perdoa e tal, porque eu sou muito emotivo, tá? Sim. Isso machuca. Porque isso não é, isso aqui é de outra torcida, tá? Aqui de São Paulo, mas ela fica no Jardim Leonor. Mas eu vou falar sobre esse assunto, que eu fico louco. Eu preciso botar pra fora. Tá, João. Então o negócio é o seguinte, naquela noite, quando estava todo mundo feliz, já era G4 ou G5, o time estava meio capenga, tudo bem, mas pô, já tinha ganho o Paulista, já tinha ganho a Recopa, jogando bem, Renato Augusto voltando, matando, fez um baita jogo. O nosso número 11 naquele jogo, ele fez um favor, e não é pelo selinho, não, a gente não é contra, isso aí é normal, hoje em dia, pô, tem que, sem problema algum. O problema é que aquilo pro corintiano pegou muito forte. Verdade. Eu vou te falar uma coisa, Luli, o que aconteceu na terça-feira na representação, isso é fato, hein? Isso é fato. Houve uma conversa de alguns diretores, aqueles antigos que saíram agora,
e mais alguns da diretoria anterior, da gestão anterior, que enquadraram os caras na terça-feira. Escuta aqui, número 11, o Sheik, tá? Não consigo falar mais o nome desse cara. Número 11, o que você fez domingo à noite, aquele bar, restaurante, que aliás eu fui até visitar, eu fui com a minha esposa lá, porque eu tinha que entender o que passou na cabeça desse cara. Daquele dia pra frente, e eu fui visitar, depois eu falo até sobre isso. Daquele dia pra frente, agora falando bem, de forma muito franca, muito, eu não vou dizer profissional, mas com o coração menos acelerado. O Sheik acabou, ele tomou uma bronca, para não falar outra coisa, dentro do vestiário interno, e que parte dos jogadores ficaram do lado dele, óbvio, né? Claro. E daí montou aquela pequena igrejinha, 4, 5 neguinhos, entendeu? Começaram a fazer porque o Tite foi a favor da diretoria com razão. Ele está vestindo a camisa do Corinthians, ele sabe que o que o Vampeta criou, que é um folclore que todo mundo curte hoje, até o próprio São Paulino curte, ele se vê naquilo lá, então ele curte também. Então, não poderia nunca ter feito aquilo. Aquela crise na terça-feira, na representação, dali para frente, você pode pegar os resultados, dali para frente a casa caiu. Você acha que ali foi um divisor de águas, Maurício? Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não é pelo selinho em si, é pela repercussão que foi na terça-feira. Não, eu entendi, pela repercussão dentro do elenco, né? Dentro do ambiente Corinthians. Não, pela bronca que foi dada da diretoria e ex-diretores que estavam lá. Escuta, a gente não quer saber o que você fez, a torcida está revoltada, a gente quer uma vaga na Libertadores. Fecha aspas, não vou dizer quem foi, mas é nego lá de dentro, e ninguém vai falar que é mentira, porque isso foi fato. O que acontece... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tudo bem, eu entendo que começou um racha no elenco ali com o negócio do Sheik. Mas dali pra frente, o Sheik, o Tite não quis manter muito o time e não quis alterar um time quando, na época, o Pato estava jogando bem, o Sheik jogando mal, e ele não resolveu fazer uma família Tite ali que deu errado, não? Então, até exatamente depois desse episódio? Bom, a turma que está aqui conversando sobre futebol sabe o que é igrejinha no futebol, certo? Ninguém é bobo. Ninguém. Panelinha, vamos usar o termo que a gente quiser. É óbvio que ele tinha 4, 5 lá dentro que não ia mexer nunca. Danilo, Fábio Santos, ele nunca... A sacanagem que estão fazendo com o Pato, de falar que o cara não está jogando, ele nunca jogou. Não, ele só jogou 20 minutos em quase 75, 80% das partidas que ele disputou. É sacanagem cobrar isso do cara. Você acha que jogar 90 minutos ele vira, mal? Eu vou falar mais, Quinho, vou falar mais. Eu quero entender qual o professor, qualquer um deles. Pega qualquer professor, eu quero que eles me expliquem por que o Pato não pode jogar com o Guerreiro. Quando todo mundo fala, todos os comentaristas de qualquer televisão, rádio, falam, não, o Pato não pode jogar com o Guerreiro. Porque o Pato... Agora ninguém me explica o motivo, não vem falar que os dois são enfiados porque não são. O Guerreiro é o fixo lá dentro, o Pato pode quedar no lateral. O problema é que o Pato é mídia, é estrela, ele saltita. Ele anda, ele saltita, você concorda? Ele não corre. Eu tenho a impressão, me corrija aí, o Pato deve ser um pentelho no elenco. Não deu uma briga pela presença dele ou pelo fato dele ganhar mais? Ou foi só essa confusão aí da equipe do Tite? Eu vou emendar, me permite só complementar a pergunta do Quinho. O seguinte, o que me causa estranheza no Pato é que ele não está tendo nem vibração. Se você vê no jogo Santos e Corinthians, aquele chocolate que nós enfiamos no você Corinthians... tinha que puxar o assunto, mas tudo bem. Não, mas calma aí, legítimo. Não, mas Maurício, mas você vai entender. Existiu em tese um pênalti em cima do, se eu não me engano, do Guerreiro mesmo, do próprio Guerreiro. E o Pato, ele passa como se nada tivesse acontecido. Isso que me causa estranheza, Mal. Então, mas sabe o que acontece? Uma coisa que, deixa eu dar minha opinião antes do Mal responder, uma coisa que o corintiano não admite, e é da história do Corinthians, como é da história do Grêmio, do Inter, é falta de raça. E o Pato tem aquela cara que não tá nem aí. Se ganhar, ganhou, se empatar, empatou, se perder, perdeu. Eu acho que é esse o ponto que a torcida tá implicando com ele. O que você acha, Mal? Mas a questão que é o seguinte, no Campeonato Paulista, você lembra das semifinais com o São Paulo? Quando ele botou o dedo cala a boca, quando fez o gol no Rogério Ceni, que ele avançou até o círculo central, aquela loucura toda? O Pato, ele estava buscando o espaço dele.
veio a Libertadores com o Boca, ele arrebentou. O Corinthians levou aquele jogo para as razões que todo mundo viu, mas ele tentou e correu e fez muito naquele jogo. O grande problema foi que depois da Recopa, quando começou o Brasileiro efetivamente para valer, ele manteve a igrejinha dele, o Tite, e não colocava o Pato de jeito nenhum, sempre com a desculpa que Pato e Guerreiro não podem jogar. Aí o presidente, o número 11, sempre jogava. O Romarinho, que consegue jogar em 2014, 75% do tempo virado de costas. Tem que falar para ele que o gol é do outro lado. Aquela jogadinha tradicional básica de você receber, dar um toque e girar, acabou, aquilo não existe mais. Mas Maurício, é um discurso, com todo respeito, é um discurso muito diverso do que a gente ouvia dos corintianos há 5 meses atrás. Nós estamos falando do mesmo time. Nós estamos falando o Corinthians talvez tenha sido o time que mais manteve jogador, à exceção do Paulinho. Né? Assim como o Santos perdeu o Neymar... Era meio time, era meio time, você concorda? O Paulinho era o cara que armava e que levava. O Douglas e o Danilo, ou o Alex na Libertadores, era muito esporádico os lançamentos em diagonal, mesmo lançamentos curtos ou maiores, era muito esporádico. Quando o caldo apertava, era o Paulinho que subia. Era o Paulinho que subia. Só que isso daí, ele saiu, o time jogou a Recopa, tem o Renato Augusto e foi. Aquele selinho maldito, daquele dia, aquela noite, do dia 1º de setembro de 2013, para frente, acabou com o Corinthians. E aí começou a aparecer uma série de coisas. Maurício, claro, a gente pede... Oi. Você acha que a saída do Tite também se deu a isso? A esse divisor de águas? É uma das razões pela qual o Tite não renova contrato com o Corinthians. Foi o divisor de águas? Mas sem dúvida, ele perdeu a mão do time. Aquela coisa dele ser... Lúlio, eu fui para o Japão, a gente ficou muito perto, a gente ficou, assim, parece que é folclore, parece que é o que eu estou falando, é corintiano falando, mas não é isso, a gente sentiu isso de perto. Time fechadíssimo, Alessandro, capitão, mesmo não sendo aquela coisa toda, fazendo a função tática. Jorge Henrique quando foi embora, um dos problemas que o Corinthians teve é quando o Jorge Henrique fazia aquela função de ir e voltar, o Corinthians perdeu isso, mas também não é problema. O problema foi, o divisor foi ali, porque o Tite foi defender parte da diretoria e foi pegar no pé do Sheik com razão sobre aquele episódio e o elenco se dividiu. O que aconteceu depois? Quando tomou de 4 da Portuguesa, o Tite estava demitido no vestiário. Ele já tinha entrado no vestiário e já tinha pedido demissão. Já tinha, isso era fato. Aí os jogadores, não, sabe como é? Pô, não, é sacanagem. O cara sempre protegeu a gente, precisava chegar atrasado, ele perdoava. Né? O Sheik chegava de helicóptero, era engraçado, brinca com a macaquinha de estimação, era tudo lindo, porque ganhava tudo. Agora, quando começa a patinar e a rodar, ele não muda, porque está formado a igrejinha, porque ele falava do... Como é que ele usava o termo? Era meio que meritocracia, né? Era um merecimento do... é sacanagem tirar o Fábio Santos se ele jogou 10 jogos legal e depois ele jogou 5 ruim, não vou tirar. Isso não pode acontecer, o futebol é muito dinâmico. É momento. Isso é hipocrisia do futebol, né, Quinho? Agora, Lulê, o que eu acho é o seguinte, cara, quando você tem um elenco dividido, vou dar minha opinião de fora, depois eu passo pro mal. A solução que a diretoria viu, falou assim, bom, estão querendo fritar o técnico, o negócio tá feio aqui, então simplesmente trocar o técnico, coloca-se o Mano e fala pro Mano, agora você pode fazer o que você quiser, simplesmente não tem mais igrejinha, você vai ter mão forte. Só que não dá para fazer isso, você tem que desmontar o elenco inteiro, você tem que desmontar esses caras que controlam, não sei se é o Paulo André, se é o Danilo, aí o Malco vai me falar, mas o Corinthians tentou uma solução simplista, que falou, não, só troca o técnico e com o nome do Mano a gente vai mudar todo o comportamento do elenco. E eu vou te falar mais, o Mano Menezes, me desculpa interromper, o Mano Menezes é um tema tão importante na minha vida que eu vou para um pequeno intervalo e já voltamos, porque eu acho que o Mano Menezes merece um bloco à parte. E estamos de volta aqui com Por Telefone, como toda segunda-feira, com a participação especial de Quinho Andrade. E Quinho, estamos com mais um torcedor aí revoltado com o resultado do seu time. O São Paulo, como vocês sabem, tomou de 2 do Palmeiras. E eu acho que esse era o grande teste para o time do Palmeiras. Realmente, pegar um time da Série A, depois de vir de uma Série B aí, colocado em dúvida sobre o talento, num jogo em que o Valdívia jogou o tempo inteiro e o juiz se machucou, Quinho. Cara,
Eu acho que assim, o Palmeiras, Luli, eu falei para você, eu acho que ele tem o time mais bem formado nesse começo de campeonato e o time com menor possibilidade de evolução. Mas ele está aproveitando que o time já veio formado do ano passado, é um time que entrou em férias uma semana antes, que a Série B acaba antes, e o time está arrumadinho, vai se reforçando aos poucos. Agora, se os outros times engrenarem e todos os times chegarem no seu melhor no mata-mata, eu não aposto no Palmeiras, cara. Eu acho o seguinte, eu quero até saber do Daniel. O São Paulo, ele oscila do luxo ao lixo, né? Porque ele consegue fazer uma partida brilhante e depois não jogar absolutamente nada. Daniel, o que está acontecendo no teu tricolor? O que está acontecendo, acho que está acontecendo em todos os times, né? Tá faltando fundamento para os jogadores. Né? Você vê aí que um time que veio da segunda divisão está sendo mais forte no Campeonato Paulista. Então tá faltando fundamento. O São Paulo comprou um lateral aí que não sabe cruzar. Um absurdo esse cara. Eu sei que eu sou cara. O cara chega na ponta do campo e não consegue cruzar uma bola dentro da área. Não consegue marcar. Qual dos dois você está falando, Daniel? Qual dos dois? Luiz Ricardo ou você está falando do Luiz Ricardo? Luiz Ricardo. Lateral direito do São Paulo. Entendeu? Então falta isso. O time do Palmeiras, no jogo de ontem, mostrou pro São Paulo como é que tem que fazer, pelo menos, entendeu? Todos os jogadores correndo, todo mundo ligado em campo, coisa que não acontece no São Paulo. No São Paulo, 3 jogadores sempre vão estar dormindo, entendeu? Nunca vai estar como o Palmeiras ontem. O Palmeiras ontem, antes do São Paulo pensar em passar a bola, já tinha um jogador marcando. Coisa que o São Paulo não faz isso há muitos anos. Daniel, deixa eu te perguntar, você que acompanha mais jogos do São Paulo aí, eu vejo, Quinho, você também, a pergunta é para os dois, eu vejo o Ganso talento puro, mas eu nunca mais vi o Ganso chamando a responsabilidade de um jogo como ele fez naquela final do Campeonato Paulista. Por que isso está acontecendo com o Ganso? Porque ele olha pro lado dele, ele vê o Maicon, ele vê o Ademilson, entendeu? Não tem muito o que ele fazer, desanima. O São Paulo tem 3 jogadores, o Luiz Fabiano, o Ganso e o Rogério. O Ganso tá ali só pra cumprir tabela ali, porque nenhum ali é jogador de futebol, entendeu? O que acontece é isso, o Luiz Fabiano também tava no ataque, ele olha pro lado e vê o Ademilson, entendeu? Desanima, eu entendo até eles. O Luiz Fabiano não tá numa boa fase, mas é desanimador pro Ganso, pro Luiz Fabiano jogar com um time como tá o São Paulo hoje, entendeu? Agora, Luli, no meio do jogo ontem, o Muricy deu um esculacho no Ganso, falou, pô, cara, acorda, vai pro jogo, e o Ganso respondeu pra ele, você que eu faço o quê se os 3 estão parados lá na frente e ninguém se mexe? Exatamente o que o Daniel tá falando, é muita verdade, cara. Quer dizer, o Ganso, ele tem que enfiar a bola com um cara inteligente, um cara que se movimente, um cara que se mexa. Exatamente isso, ele não pode fazer milagre, quando ele pode, quando os jogadores estão correndo, ele faz, ele aparece, ele é o destaque. Entendeu? Ele tá jogando muito no São Paulo, tá fazendo mais do que ele pode ainda no São Paulo. Mas é difícil, as outras peças não ajudam, entendeu? Aliás, o Ganso fez 3 jogadas no 6-3 aí do São Paulo, que, pelo amor de Deus, é barbaridade. O problema é que eu não tô vendo o Ganso fazer a mesma coisa, Quinho, quando ele joga com um time de um pouquinho mais de expressão, cara. Isso que me preocupa no Ganso. Talvez isso faça com que o Filipão não aposte no Ganso para a seleção. Luli, não dá para apostar no Ganso na seleção, ele é muito, muito irregular. Você sabe, a gente é santista, já fomos tantas vezes ver o Ganso jogar. O Ganso é um gênio, ele é de uma inteligência absurda, ele faz alguns lances como esses 3 que você está falando, mas parece que assim, ele às vezes ele se apaga do jogo, é difícil, raro, alguns jogos... Se tiver alguém grudado nele... Não, ele lembrou assim, tem alguns jogos que ele bateu no peito e puxou a responsabilidade, mas tem outros e tantos jogos que ele some, ele sente a dificuldade do jogo, ele parece que ele vai murchando durante a partida. Mas é exatamente isso que eu tô... Tem uma Copa do Mundo, cara. Quinho, eu tô falando exatamente isso. O Ganso talvez seja o maior talento de meio campo do futebol brasileiro na atualidade. Mas eu nunca mais vi ele chamar responsabilidade, nem no Santos. O último jogo que eu vi o Ganso chamar responsabilidade foi Santos e Santo André. Foi o único jogo que eu vi ele chamar responsabilidade. Mas no time do São Paulo eu vi ele desanimado. Mas esse negócio de chamar responsabilidade é característica do próprio jogador. O Romário tinha isso pra ele queria chamar responsabilidade. Tem jogador que nasceu pra ser o camisa 8, não ser o camisa 10, camisa 10 no sentido de carregar o time.
O próprio Ganso, quando chegou no Santos, ele tinha o Elano do lado dele. E o Neymar, que foi crescendo e chamando responsabilidade. O Cícero é um cara assim também, Luli. O Cícero, quando você fala, dá 10 pra ele, fala, cara, decide o jogo, monta o jogo. Ele joga às vezes sim, às vezes não. E o Ganso, não sei, cara, a gente não pode querer isso dele. O que o São Paulo tinha que ter era um cara do lado do Ganso pra chamar essa responsabilidade e falar, Ganso, na boa, joga só sua bola, que o jogo aqui tá comigo pra administrar. Peraí, Exatamente. Falta muitos anos no São Paulo no camisa 10. Há muitos anos falta no São Paulo no camisa 10. Desde o Laí, acho que não teve um camisa 10 no São Paulo. Peraí, que a gente tem uma estagiária aqui, na verdade é repórter, né? Contratada. E ela quer fazer uma pergunta para você, Daniel. Oi, Daniel, tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Então tá bom, deixa eu perguntar. Assim, tipo, é a 1 ou a 2 aqui? Ela não sabe nem a pergunta que ela tem que fazer, Daniel. Eu não sei mais o que eu faço. Mas, faz a Luli, 2, o diretor Luli, mandou. Faz a 2, Luli, Daniel. você Vai, não não sei, fala. vou jogar na sorte, Carol. Luli, você Faz não a pergunta fala. 2. Tem Faz que a pergunta falar, 2 tá pro bom. Daniel. Tá, Daniel, deixa eu te perguntar, onde é que você tá? Oi? Daniel? Oi, eu não tô ouvindo. Oi, Tá pode ouvindo? falar. Tá ouvindo? Ei, som 1, 2, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo muito bem? Ou não? Mais ou menos. Agora sim, pode falar. Mais ou menos. Daniel, deixa eu te perguntar. É a 2? Eu não sei, é que o diretor mandou, Carol. Tá, então tá, eu vou fazer a 1 então, porque... A 2. Então tá, a 2. Ô, Daniel, tem algum bar legal aí pra eu ir em São Paulo? Me indica, o GPS Daniel. não funciona. Daniel. O Google tá caindo toda hora. Daniel, Oi. Daniel. a gente contrata repórter, ela tem que vir pra cá, ela disse que tá trazendo um atleta olímpico hoje. Aí ela pergunta pra você se tem bar em São Paulo. Lógico que tem bar, Carol. Deixa a gente voltar a falar de futebol. Porque eu ainda não sei o que eu vou fazer no final de semana. Ah, para, né? Ô, Daniel. Oi. Deixa eu te falar. O São Paulo, você acha que vai até onde esse ano de 2014? Vai até onde os outros times deixarem. Se tiver time pior que São Paulo, vai ser uma sorte pra gente. Campeão, não vamos chegar em final nenhuma, com certeza. Não tem time pra isso. Os times estão melhor que nós. Até o Corinthians, na draga que tá, tem um time melhor que a gente. Entendeu? Chega num clássico, eles levantam a cabeça e jogam que nem homem. O São Paulo não fez contra o Palmeiras. São Paulo se sentiu acuado contra o Palmeiras, não conseguiu nem pra cima. Deu 2 chutes no gol, entendeu? O São Paulo não tá sabendo sair de marcações que é normal hoje em dia no futebol, entendeu? Que é o que tem que todo time fazer. Um time marca, o São Paulo acabou. O São Paulo não consegue jogar. Quinho, você acha que o Muricy tá preguiçoso, Quinho? Cara, não acho que isso, Luli. Eu queria até perguntar pro Daniel aqui, que entende mais de futebol, o que acontece com o Jadson, cara? Que o Jadson, ele não sei, o Muricy não gosta dele, o Muricy parece que o Muricy já ofereceu o Jadson para jogar no Santos, o Santos não quis. O Jadson foi jogador de seleção e agora não serve? Pode falar, eu sou suspeito de falar do Jadson porque eu odeio o Jadson. Eu vou em todo jogo de São Paulo e não fico ouvindo no rádio, eu fico vendo os jogadores fazer. O Jadson erra muito passe, não se movimenta, não ajuda na marcação, entendeu? E tá na balada, né? Tá na balada pra lá e pra cá. Isso ninguém sabe. Mas tá na balada aí, acho que isso aí que abalou ele. E o Muricy não gosta dele, né? O Muricy não gosta, né? Porque sabe que ele tá na balada, né? E o Muricy não gosta de jogador na balada, né? E é isso que outra coisa, Daniel, o que aconteceu, cara? Acontece com a defesa do São Paulo, porque esse gol que o Valdívia fez foi um erro muito forte de marcação, né, cara? Ou você sai da área para fazer uma linha de prendimento, ou você acompanha os atacantes na área, cara. O que você acha dessa defesa do São Paulo, cara? Depois que saiu o Rodolfo, desandou, o que você acha? Eu acho que estão olhando muito a bola, né? Eles estão esquecendo muito o jogador, foi um lance típico disso agora, né? Todo mundo ficou olhando a bola e, o Valdívia, um baixinho, conseguiu entrar no meio do zagueiro e do Michael e fazer o gol, né? Você sabe falta de atenção. Você sabe o que mais me chama a atenção? Falta muito em todo o jogo do São Paulo, é isso que eu falo. Todo o jogo do São Paulo, eles não conseguem ficar os 90 minutos concentrados, eles se dispersam. Não sei o que acontece, entendeu? Se dispersam. Quinho e Daniel, eu acho que nós três juntos, nós podemos falar, porque eu acho que a gente acompanha há pelo menos uns 6 anos o trabalho do Muricy, se não o outro, né? Tirando essa que não tenho que falar do Muricy. Não quer falar do Muricy?
Não vou. Eu não posso falar nada do Muricy. O Muricy, pra mim, é um dos melhores técnicos do Brasil. Não, o que eu vou te falar, o que eu vou perguntar é uma outra coisa para vocês dois. O Muricy, para mim, ele me lembrava muito o Tele, que ele pegava esse Luiz Carlos, por exemplo, e ele ensinava o Luiz Carlos a cruzar. Hoje eu não vejo o Muricy com esse T grandão para ensinar jogador a jogar bola. Você concorda com isso, Quinho? Não, Luli, eu acho que até pode... Mas quando, Luli? Vai ensinar que dia, cara? Pensa bem, o time joga domingo, folga na segunda, na terça tem um dia de treino para já dormir, na quarta jogar à tarde. Não tem mais esse tempo que existia antigamente. E outra, nem pré-temporada hoje tem, Luli. Esse ano, tipicamente, tudo bem, cada ano tem menos pré-temporada, mas esse ano, por causa da Copa do Mundo, os times treinaram uma semana. Então não dá para jogar essa responsabilidade em cima do Muricy. Eu acho que o Muricy na beira do campo, ele tem moral. A torcida não vai fazer a mesma palhaçada que fez com o Corinthians, de invadir, de xingar, porque confia no Muricy. E o próprio Daniel está falando isso aqui agora. Então eu acho que o Muricy tem uma presença na beira do campo e manda dentro do São Paulo que não tem panelinha. O Muricy não tem esse negócio. Você pega assim, tudo que a gente estava falando do Corinthians, não existe a mesma coisa em relação ao São Paulo com a presença do Muricy lá. Então o que tem que fazer é ajustar o time em campo, aos poucos o Muricy vai montando. Eu confio que o Muricy pode mexer no São Paulo, talvez não faça milagre com as peças que tem na mão, mas o que a gente falou aqui, os times que têm maior poder de recuperação no campeonato, do elenco, eu acho que é Corinthians, o São Paulo, o Santos e depois do Palmeiras. Agora, se esses times não engrenar, vai acontecer que o Daniel fala, vão deixar o Palmeiras ser campeão. Se ninguém virar, o Palmeiras vai subindo e vai chegar lá. É verdade. E outra coisa, isso daí, o São Paulo, quando o Lugano chegou no São Paulo, o Lugano não sabia bater de perna esquerda nem de direita. Ele era um ogro. E ele ficava numa quadrinha que tem lá no CT, batendo, acabava o treino, ele ia lá, batia 1000 bolas com a perna esquerda, 1000 bolas com a perna direita na parede. Ele foi muito criticado por isso, justamente por isso, que ele acaba se machucando na hora que não era de treino, entendeu? E hoje em dia, não tem mais esse treinador que faz isso, pega o jogador e ensina. Tem um monte de treinador aí que nunca jogou bola. Como é que o cara que nunca jogou bola pode ensinar um cara a bater uma bola? A falar, você tem que cruzar assim, você tem que cabecear assim. A maioria dos técnicos da Argentina aí nunca bateram, nunca chutaram bola. Nunca, entendeu? São todos sacrifícios. Daniel, tem muita culpa também de categoria de base que fica exigindo do time ser campeão. Time de base não é feito para ser campeão, é para formar moleque, para dar, ensinar fundamento. Vou te falar um negócio, Luli, que é verdade, essa história que eu vou te contar, vou fazer um paralelo com o tênis. O Brasil, durante muitos e muitos anos, teve campeões de tênis com 14, com 12, com 13, e os Estados Unidos não ganham nada. Por quê? Porque enquanto o brasileiro está se esforçando para ganhar com 14 anos, senão ele não tem patrocínio, senão o pai dele manda ele estudar, o americano, o técnico está falando assim, meu amigo, você vai só rebater no fundo da quadra, eu quero a bola quicando em cima da linha, e o cara vai treinando, quando o cara chega nos 20, o brasileiro não é um craque e o americano é. Mas, e está acontecendo isso com o futebol brasileiro, não adianta, aí nós vamos... São Paulo... Nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, mas não adianta, aí é utopia, porque você pega hoje o pai, a mãe, o empresário desses meninos de 12, 13, 14 anos, já exigem título, já querem saber do primeiro contrato, mas isso é uma discussão para N programas aqui, tá? Daniel, obrigado pela tua participação aí, segunda-feira a gente se fala de novo, tá bom, meu bom? Valeu, boa noite, brigadão. Valeu, obrigado, até mais. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Falou, 1 segundo. Abraço. Estamos de volta com o Por Telefone, como toda segunda-feira, com Quinho Andrade, diretamente de São Paulo. Quinho, vamos falar do que interessa, vai? Não aguento mais falar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E o Peixe, hein? Dando mais um show, Quinho. Luli, foi sensacional essa semana do Santos. Eu vou falar até para você. O Santos lançou uma campanha de marketing que ninguém ficou sabendo. Na terça-feira, quando faltavam 9 gols para o Santos fazer... Primeiro que uma campanha de marketing que ninguém ficou sabendo é uma péssima campanha, né, Quinho?
Não, é verdade, mas deixa eu te contar o que aconteceu. O Santos lançou num site chamado Palpiteiros, que a torcida do Santos tinha que apostar quem seria o jogador que ia fazer o gol número 12 mil. Faltavam 12 gols ainda, faltavam 9 gols ainda. O Santos simplesmente fez esses 10 gols em 2 jogos. Ninguém se inscreveu porque não deu tempo. Foi realmente uma semana espetacular, Amit. Pô, mas é espetacular, mas que já estão querendo complicar a semana, já estão querendo complicar o Santos de novo, né? Que o Santos não vai ter bonança esse ano, não? É só tempestade? Tá falando de complicar por quê, Amit? Por causa do negócio do Oswaldo, que falaram que o Oswaldo já quer ir embora, se o Cícero não ficar, é isso? Uai. Mas o Oswaldo aqui, já foi um buchicho que saiu, o Oswaldo já desmentiu, juro que eu não acredito nisso. Eu vou falar uma coisa pra você. Você mesmo, a gente estava tendo papo aí outro dia em off, estava me falando que, poxa, prometeram uma coisa pro Oswaldo, que era um time com Arouca, Montiel e Cícero, e se saiu o Cícero, o Oswaldo iria embora, que realmente não foi isso que ele combinou. Eu concordo em partes que realmente a saída do Montiel é uma coisa que não estava combinada, não estava no script, o Santos foi lá e vendeu o Montiel. Agora, o Cícero, o Santos simplesmente, se quiser manter o Cícero e o Cícero simplesmente pegar, falar, vou embora e pagar a multa, não é culpa da diretoria, Lúlia. Aí, tudo bem, Quinho, mas isso... Não, mas aí, Quinho, você está falando o óbvio ululante, porque qualquer jogador, a escravidão acabou e a lei do passe acabou. Qualquer jogador que pague a multa pode ir embora. Esse risco o Santos corre, o Corinthians corre, o São Paulo corre e tudo. Agora, tem que haver um planejamento. A partir do momento que você definiu que você vai vender o Montiel, você já tem que estar com o Cícero engatilhado a renovação, né, Quinho? Não, Lúlia, concordo. Só que assim, o Santos não está conseguindo engatilhar nada. Porque o grande projeto do Santos era liberar o Montiel. O Montiel já tinha 30 anos. O Santos tinha nos seus planos, no seu orçamento do ano, vender o Montiel para ganhar dinheiro. E a grande ideia era pegar o Diego de graça em julho, pagando só salário, o Santos ia dar 700 pau pro Diego por mês, só que o Diego fechou com o Atlético de Madrid. E agora a casa caiu. Nós não temos novamente um camisa 10. Vamos ter que se virar com o Cícero ali no meio e com o Giovani fazendo milagre enquanto esse moleque continuar virando. Porque Quinho, com a idade dele vai oscilar pra caramba, né? Quinho, eu concordo com tudo que você tá falando. Aliás, poucas vezes eu discordo de você, você sabe disso. O que eu tô te dizendo mentira, Lúlia, que a gente briga. Não, a gente briga, mas na maioria das vezes a gente compartilha do mesmo entendimento. O que eu tô te dizendo é o seguinte, muito bem, se você pega, o teu plano é vender o Montiel, trazer o Diego, e isso não dá certo, você tem que ter, você como um dirigente de futebol, você já tem que ter a ciência de que alguma coisa você tem que fazer para segurar o outro meia do time, Quinho. Não, é verdade, Luli. Eu acho que assim, o Santos agora tem que se esforçar para segurar o Cícero, mas também tem que lembrar, se esses números que estão aparecendo por aí forem verdade, tá exagerando, Amit. O Cícero ganhava 300 pau, chorou no meio do campeonato passado, aumentaram para 350, o pessoal fala, aumentou para 350? Cara, é quase 20%, é uma grana. E agora eu tô falando que ele quer 450. Também o céu não é o limite, cara. Não dá para concorrer com um time chinês, que sei lá como é que paga esse negócio, com que dinheiro, com o futebol brasileiro. Agora, o futebol brasileiro, Luli, tem visibilidade, coisa que o Montiel perdeu. Eu ainda estou duvidando até se o Montiel vai para a Copa. Quinho, eu já te falei, ele está muito bem definido nesse grupo, ele não vai mais, cara. Quinho, eu já te falei, o Montiel, o técnico da Argentina já assegurou, só tem 2 jogadores argentinos garantidos na Copa. Chama-se Messi e Montiel. Isso foi dito pelo técnico da seleção argentina, Quinho. Você acha que ele pode, tudo bem. Então, ele pode jogar onde ele quiser, sim, até na Austrália. Luli, vou dar a minha opinião sobre esses buracos que os caras vão jogar bola. Para mim, jogador que vai jogar no Catar, ele tem que jogar no Catar com 35 anos, com 36, para encher o burro de dinheiro e parar. O Zico deu uma entrevista outro dia contando. No Catar, Luli, só se treina quando o sol se põe, porque faz 50 graus, ninguém aguenta treinar de dia. Então não adianta querer que um jogador que vai para o Catar vai voltar jogando em alto nível. Claro, tem suas exceções, algumas tem, mas a grande maioria não vai jogar bola. O cara some pro futebol, é o que aconteceu com o Conca. O Conca era um craque no Fluminense, com grande chance na seleção, foi para a China, cadê o Conca? Voltou pro Fluminense, ninguém sabe do cara. Então o Montiel está querendo
quer ganhar dinheiro, cara, ele tá no direito dele. Mas assim, futebol de alto nível, ele não vai ver por lá, você concorda? Quinho, eu vou te dizer uma coisa, por que o Montijo foi embora? O Montijo foi embora para cobrir rombo de caixa do Santos, tá? Concordo. Ele, aliás, é uma coisa assim, eu vejo, quando me dá uma certa tristeza, quando eu vejo o Montijo falando assim, olha, eu tô indo e eu espero que com o dinheiro da minha venda o Santos invista em bons jogadores. Eu vejo um jogador que está saindo se preocupar mais com o time do que os atuais dirigentes do Santos, Quinho. Entendeu? Cara, isso é verdade. O Montijo se mostrou um cara super querido no clube, um cara de bom caráter. Ele até, em uma das frases, chegou a dizer, eu não queria sair. Aí a imprensa pega e coloca estampa a frase, eu não queria sair. Não tem nada de não queria sair. Se o jogador não quer sair, ele simplesmente fala, não vou, o time pode se entender que o time de lá não tem papo. O fato é o seguinte, é muito dinheiro que estão oferecendo. E o que o Montijo deu declaração, isso que mostrou que ele realmente teve um carinho pelo Santos, falou, poxa, pega esse dinheiro e vamos investir, porque ele está vendo que tem uma grande chance do Santos formar um baita time. O Santos está com o Damião, esses moleques têm muito potencial, não sei qual que vai virar, qual que não vai, mas assim, essa oportunidade que o Claudinei deu de vários jogadores irem jogando, começou a separar o joio do trigo. Então hoje você tem alguns jogadores que você vê que realmente vão ser bons jogadores, o Leandrinho, o Gustavo Henrique, o Giovânio e outros que vão ficar mais para trás. O Giva já ficou um pouco mais para trás, e assim, o Neilton, para mim, nunca vai jogar bola. Então o Santos tem um potencial que eu sempre falo, vamos ver se vai virar, né? Quinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha hoje que se o fundo lá de investimento depositasse na conta do Internacional a segunda parcela, que parece que ainda não fez, amanhã o Damião tivesse condições de jogo, você escalaria ele de titular no lugar do Gabigol de cara? Loli, eu escalaria sim, o Gabigol ainda tem que voltar para o banco um pouco, entra mais um pouco. O Gabigol foi muito inteligente, o que quem empresaria ele fez, né? Nessas férias, o Gabigol treinou todo dia intensamente, ia para o CT do Santos. Falou, Gabriel, o que você está querendo? Ele falou, não, é o seguinte, eu vou ter uma oportunidade de ouro de começar o campeonato jogando. Se eu começar jogando mais do que todo mundo, eu me garanto no time. Pois é. E deu super certo, cara. E foi, o moleque tá arrebentando. Mas assim, Loli, é menino, cara. Quem veio para resolver com passagem na seleção é o Damião. E graças a Deus a gente tem um menino que nem o Gabriel, que para mim pode até jogar junto, porque o Gabriel tá se mostrando caindo pelos cantos no campo, que ele tá jogando demais, esse moleque. Ele Daniel, tem muito potencial. Me desculpa, Quinho, é exatamente isso que eu tô te falando. Vamos fazer esse raciocínio. Olha, você pega um menino de 17 anos, que vem da base do Santos, ele se dedica no período de férias, ganha condição de titularidade, tá certo? Responde para o treinador e para a torcida dentro de campo, marcando gols. De repente vem o medalhão, contratado a peso de ouro, você simplesmente pega ele e manda para o banco. Isso vale para ele, para o Giovânio ou para qualquer outro do ataque. Porque o Thiago Ribeiro, a gente já sabe que o Oswaldo não vai mexer. Então vale ou para o Giovânio ou para o Gabigol. Você acha isso justo, Quinho? Luli, a vida é assim, cara. Ele tem que entender que ele não é uma estrela. Eu fico muito mais preocupado com o contrário. Ele não querer ir pro banco. Cara, é o seguinte, você tem 17 anos, você vai entrar um pouco, você vai entrar mais. Ele tem que aprender muita coisa. E ele já tá melhorando, Luli, porque o Gabigol, ele era muito fominha. Há uma semana atrás, no primeiro jogo do campeonato, quando o 15 de Piracicaba, ele tentou, tava na cara do gol, ele tentou encobrir o goleiro em vez de passar pro Thiago. Tem que aprender. E outra, pelo que está jogando hoje, eu tiro o Thiago Ribeiro e ponho o Damião. Põe o Damião no meio, abre o Gabriel no lado e o Giovani do outro. Então, assim, cara, vai ter que ter uma briga saudável pela posição. Mas o Santos fez o depósito da segunda parcela? Ainda não. Pois é, Quinho, essa história está muito mal contada. Você sabe, eu vou ser muito sincero, vou ser muito objetivo com você, Quinho, e com os ouvintes aí e com os telespectadores, tá? O Santos... eu acho que essa diretoria vendeu o Montijo porque ela não ia aguentar a pressão no dia 17 de fevereiro de falar que o Santos tomou prejuízo com o Montijo, vai tomar, segundo você não, né? Com o Damião e com essa história do Neymar. Era muita pressão para cima da diretoria. E eu duvido que essa segunda parcela vai entrar, Quinho.
Eu acho que vai entrar, cara. Que assim, tem que falar com muitos dedos que eu acho dessa história, mas esse fundo de investimento não vai dar ponto sem nó, cara. Ele tá colocando o Damião Santos para lucrar lá na frente, alguma coisa que já esteja amarrada. Você quer ouvir a minha opinião sincera aqui, ó? Eu vou te falar, o Damião não veste a camisa do Santos. O Damião, eles estão esperando algum clube se interessar fora, acreditam a segunda parcela, a diretoria está dando graças a Deus que o Gabigol está correspondendo e vão liberar o Damião para ir para qualquer time da Europa. Quer apostar? Mas, Luli, tá bom, você pode até acertar, mas fala a verdade, se você vê que isso acontecer, você confia que o Gabriel não vai oscilar daqui até a frente quando vai ser campeão com ele? Robinho é só uma vez a cada quantos anos, cara? Ah, não sei, o raio tá caindo toda hora na Vila aqui, ó. Eu sei, Luli, mas tem que tomar com esses meninos, não sei queima etapa. Luli, o Neilton não joga nada e não vai jogar. Queimou também, ele também não sei nem se ele ia virar. Mas quantos jogadores já passaram pela Vila assim, que você vai ser um craque, aí põe pra jogar no sufoco e nunca mais joga. Tem que tomar cuidado, cara. Eu acho que tem muito talento, Lula. Ele tem uma calma na frente do goleiro incrível, tem personalidade, vontade, e tem que saber sim que ele vai ficar no banco muito mesmo. Ele tem 17 anos, cara, pelo amor de Deus. Ele é sub-17, ele não é nem sub-20 ainda. Pelo amor de Deus, vai com calma. Não, eu tô calmo, Quinho. Só que eu tô vendo um cara que fez, nos últimos 2 jogos, ele fez 4 gols. Ele tá com 4 gols no campeonato, né? Foi uma primeira rodada e essa semana ele fez 3. Então, em 2 jogos o cara fez 3 gols. Jogou bem. Assim como o Geovânio também. Aliás, a gente tem que dar muito mérito ao Geovânio, hein? Que pouca gente fala, que bolão, hein? Mas o cara deu 4 assistências nos 5 gols do Santos de ontem, de sábado. Não, é verdade. O Giovani, assim, ele também resolveu passar a bola, que era um negócio que ele não passava, pra você ter uma ideia. Ele já completou quase 20 jogos pelo Santos, se não me engano, e ele fez só o primeiro gol. Então ele voltando, vai dando espaço pro menino. E no começo era família também. E agora tá num bolão. O Santos, assim, tá se achando, tá se encontrando. E outra também, Luli, a entrada do Leandrinho foi fantástica. O passe que o Leandrinho deu pro gol do Gabriel essa semana aqui, agora, no primeiro, foi uma coisa inacreditável. E o Oswaldo tá encontrando o time, hein, Luli? Tá se achando, cara. É isso que eu falo, ó, Quinho. Quando a gente falou com o Daniel, quando a gente falou com o Maurício, você pega eles falando o seguinte, não tem tempo para treinar. Como é que o Oswaldo de Oliveira, então, ele está fazendo atualmente, que ele consegue pegar um time que estava em formação, dar padrão de jogo e os outros técnicos muito mais experientes não conseguem? Eles têm o mesmo tempo que eles têm o mesmo tempo. Boa pergunta, Lili, mas assim, cada time tem a sua característica. O Santos, por exemplo, está com uma defesa que não está sólida, não. O Santos teve por muito tempo Durval e Edu Dracena, que é uma zaga que foi ficando velha, é natural, porque jogou 4 anos no seguido. O Santos tomou atitude que eu julgava certa até um pouco tempo atrás de dispensar o Durval, porque o Durval já tinha acabado o contrato, e o Edu Dracena está fazendo uma belíssima dupla com o Gustavo Henrique. Só que, cara, com essa machucada do Edu Dracena, que ninguém podia esperar, o Santos tem uma zaga completamente inexperiente, né? O Santos poderia, fez 5, jogou muito, mas poderia ter tomado o gol do Botafogo de Ribeirão, poderia ter tomado o gol do Corinthians. O Gustavo Henrique ficou no chão umas 2, 3 vezes. Mas aí vocês têm que... a torcida do Santos tem que decidir também o que quer, né, Quinho? Porque, DNA Santista, vamos fazer 8 e tomar 4. Aí o Claudinei fala assim, não vamos tomar nenhum, já não tem o DNA Santista. O Muricy também, jogava fechadinho, a zaga perfeita. Aí agora a gente tá falando de um time que toma 5, marca 5, corre o risco de tomar 3 e o pessoal começa a achar ruim também, Quinho. Não tô achando ruim não, Lili, que eu tô te falando, você me perguntou em termos de formação do time. Tem times que têm suas características, o Oswaldo tá muito, muito positivo que ele conseguiu fazer com o ataque do Santos. O Santos tá com um contra-ataque mortal. Um pouco influência que eu já falei aqui de saúde, de pulmão, o Giovani corre muito, o Gabigol corre muito, é um time novo, rápido, que tá mortal no contra-ataque. Mas assim, a gente tá aqui, a gente é santista e exigente, tem que tomar cuidado com o equilíbrio do time, né?
O Santos, quando jogou sem o Mena, principalmente, que o Mena é um bom marcador, ficou muito vulnerável na zaga. Então é uma coisa que vai se acertando, Lulê. E como esse campeonato, assim, ele dá uma certa folga, tem 15 jogos aí para se classificar entre os 2 primeiros, que não é a coisa mais difícil do mundo, a grande prova vai ser quando começarem os clássicos lá na frente. E na primeira prova que teve, o Santos foi muito bem, assim como o Palmeiras também. Vamos vendo, vai construindo, vai botando tijolo em cima de tijolo. Lá na frente que a gente vai ver quem é que realmente formou um time. Senhor, nosso tempo, toda vez que a gente fala do Santos, extrapola e extrapola muito. Então, para finalizar, encerrar o Por Telefone agora com o Quinho Andrade, o Por Telefone especial. O Oswaldo hoje, que nós já contestamos demais, é top 5 de técnico no Brasil hoje? Putz, 5 talvez, viu, Luli? Mas assim, de 5 para baixo, né? Eu acho assim, eu tinha uma péssima impressão do Oswaldo, dos tempos que ele foi técnico do Santos lá atrás, foi técnico do São Paulo lá atrás, e o próprio Claudinei, que se entrevistou aí, ele disse que foi um dos técnicos que mais evoluiu, porque o Oswaldo foi pro Japão, voltou pro Botafogo, e parece que evoluiu bastante, cara. Mas assim, eu ainda tenho aquela memória lá atrás, sabe? Aquele Oswaldo parado no campo, com aquele fonezinho no ouvido, parece que ele estava ouvindo música e não estava assistindo o jogo. Eu vejo o Oswaldo assim, para finalizar mesmo, Quinho, porque tá bem estourado. O Oswaldo é assim, se as coisas vão bem, ele vai muito bem, ele não sabe reverter uma situação de crise. Quinho, nós vamos ficando por aqui. Cara, é sempre um prazer inenarrável falar com você. E segunda-feira que vem nós estamos aí de novo, não estamos? Firme e forte. Fechado, Lili. Abraço. Falou, garotinho. Um abraço. Estamos de volta por telefone, super feliz porque já sabemos que a Carol Porto finalmente arrumou um campeão para trazer aqui no nosso programa, sua primeira entrevista hoje aqui conosco, diretamente do Estúdio ABA, o estúdio número 1 aqui do Estúdio ABA. O evento foi tão importante, mas tão importante, que o Marcos Aba, diretor do estúdio, reservou o Estúdio 1. Então vamos receber a Carol Porto e o campeão. Vamos ver quem é essa surpresa que ela está trazendo pra gente. Oi, gente! Oi, gente! Falei que eu vim, não falei? Olha aí, Lulu, cheguei. Carol, o que é isso, Carol? É o campeão brasileiro de agility. Agility, Carol. Isso, agility. O que é isso, Carol? O Pluft, ele chama. Agility, gente, deixa eu explicar, ninguém conhece. Gente, não, eu não tô acreditando que isso está acontecendo comigo, eu juro. Não tô acreditando. Carol, me explica essa sua ideia genial. Gente, eu vou explicar. O Pluft, ele é campeão brasileiro na modalidade agility. Quando o cachorro é muito ágil, quando ele corre muito, ou salta, ou nada, ou faz várias coisas desse tipo, ele pode ser um campeão. E esse menino aqui, rapaz, deixa eu explicar, estava eu lá no Vaca Brava fazendo o meu Cooper, né? Claro, eu sou uma pessoa assim, né, saudável, um pouco antes do serviço, assim, uns 5 minutos antes eu vou fazer Cooper. Aí... Você levou 1 hora hoje, então? Foi. Por quê? Porque eu tinha que trazer, né, esse menino aqui, gente, coisa mais linda. Eu tô crente que você vai chegar com um jogador de futebol, com um atleta olímpico, você chega mas aí eu vou ter outras oportunidades, né, Luli? Eu não podia perder essa. Eu tava no Vaca Brava, eu tava andando, correndo lá. De repente eu olhei pro lado, você não imagina, mas esse cachorro aqui, gente, ele é um fenômeno. O que ele fazia? Luli, ele pulava de um galho pro outro, de repente ele dava um salto mortal, aí ele pegava a bolinha, aí depois ele mergulhava no lago, aí ele nadava mais um pouco, e depois de tudo isso ele ainda pulava e pegava um osso. Rapaz do céu, eu não tinha jeito, eu tinha que trazer ele aqui. Você acha que é a pessoa que você... Tá um pouquinho, bebezinho. Um pouquinho. E tá com sede, de tanto que ele correu. Toma mais um pouquinho, água do... Hein? Você realmente acha que esse foi o seu grande trabalho do dia? Claro! Gente, eu tô super orgulhosa de mim mesma, porque eu consegui encontrar esse super atleta. Ele é um atleta, gente, não confunde, atleta é atleta. Filhinho, olha lá, câmera 1, câmera 2, câmera 1, então, câmera... por telefone vai ficando por aqui com mais esse
fenômeno do esporte nacional e essa fenômeno da mídia e do jornalismo Canal Porto. A gente vai ficando por aqui, até o próximo programa. Valeu, galera. Tchau, Falou, gente. meu bom. Tchau, Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Nossa, velho.